aí para viajar na história. Vamos fazer a correção da semana 1 do PET 4, que vem trazer o tema sobre as políticas imigratórias no Brasil Império. A questão da imigração no Brasil Império inicia-se com a Lei Eusébio de Queiroz, né? A partir da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, proibia a trazida de escravos para o Brasil, o governo, juntamente com os cafeicultores, eles vão criar políticas para trazer esses imigrantes para o país, para substituir a mão de obra escrava, principalmente nas lavouras de café. Nós temos aqui, né, uma estatística dos principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX e início do século XX. Italianos, portugueses, né, alemães, os japoneses também vieram muito. Junto com toda essa questão da substituição da mão de obra escrava, tinha também a famosa teoria do branqueamento. O que era? Era a esperança que a elite brasileira tinha de branquear o sangue, né, de extinguir a influência escrava da formação cultural do Brasil a partir aí da chegada dos imigrantes. Inicialmente, esses imigrantes eles começaram a vir para o Brasil a partir do sistema de parceria. No sistema de parceria, eles achavam que eles iam ter alguma parte no lucro da produção, porém, na prática era tudo bem diferente, né? Eles já vinham com uma dívida, porque o governo custeava a passagem, e eles eram tratados aí em condições escravas. Houve muita crítica. Então, depois começou aí o sistema de colonato, né? Em que eles ganhavam aí por produção. Vamos, então, às atividades? Número 1. Leia o texto. No século XIX, as referências ao trabalho livre no setor de exportação tornam-se mais frequentes. O trabalhador livre continua em destaque nos cargos de confiança como leitor ou transportador. Também era comum usar o trabalhador livre nacional, chamado camarada, para tarefas perigosas, como o desbravamento da mata, em que um acidente podia acarretar despesas inconvenientes e o acidentado representasse um investimento para o fazendeiro, como teria sido o caso com escravos ou com imigrantes de passagens custeadas. Serviços de baixa rentabilidade também se encontram entre as tarefas dos trabalhadores livres. A esses tipos de trabalhadores livres devem se acrescentar os moradores e agregados que ganhavam direito de usufruir a terra alheia em troca de seu trabalho, ou de uma porção dos frutos de seu trabalho naquela terra. Essa gente constituía uma mão de obra para o uso eventual, durante épocas de maior atividade, como a safra, e também fornecia produtos de consumo para a fazenda. Foi tirado aí, né, do livro Homens Esquecidos, e aí nós vamos à questão. Quem era o trabalhador livre nacional no Brasil Império e quais as suas principais funções desempenhadas aí por esses trabalhadores? Esse trabalhador livre nacional, né, ele era chamado de camarada, e seu trabalho, principalmente, ele fazia tarefas perigosas, como desbravamento de matas, né, ou então ele fazia trabalhos que envolvessem situações que o uso de escravo ou de um imigrante que a passagem foi custeada ia gerar prejuízo. Então, todo tipo de trabalho perigoso ou insignificante era feito aí por esse chamado trabalhador livre. Vamos à questão 2? Questão 2. A questão 2 traz a seguinte questão. A imigração de italianos desde o final do século XIX e a de japoneses desde o início do século XX no Brasil estão associadas a: letra A, uma política nacional de atração de mão de obra para as lavouras e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. B, uma política nacional de atração de mão de obra para lavouras e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão, né? Repetiu aí a mesma alternativa. C, uma demanda de mão de obra para a indústria e as pressões políticas dos fazendeiros no sudeste do país. Ou D, acordos internacionais que proibiram o tráfico de escravos e a política interna de embranquecimento da população. Acertou quem colocou letra D, né? Estava ligado a isso aí. Questão 3. Questão 3 traz a seguinte.
o seguinte enunciado. Em 4 de setembro de 1850, foi sancionada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, ministro da Justiça, que abolia o tráfico negreiro em nosso país. Em decorrência dessa lei, o governo imperial brasileiro aprovou outra, a Lei de Terras. Entre as alternativas a seguir, assinale a correta. Letra A. A Lei de Terras facilitava a ocupação de propriedades pelos imigrantes que passaram a chegar ao Brasil. Letra B. A Lei de Terras dificultou a posse das terras pelos imigrantes, mas facilitou aos negros libertos o acesso a elas. Letra C. O governo imperial, temendo o controle das terras pelos coronéis, inspirou-se no Act Homestead americano para realizar uma distribuição de terras aos camponeses mais pobres. Letra D. A Lei de Terras visava aumentar o valor das terras e obrigar os imigrantes a vender sua força de trabalho para os cafeicultores. Acertou quem colocou letra D, né? Essa é a resposta correta. Era para facilitar o acesso da terra só através da compra, impedindo que escravos libertos ou imigrantes tivessem realmente acesso a ela, e essa terra ficasse aí na mão da elite brasileira. Pessoal, fechamos mais uma viagem na história. Obrigado aí por participar de mais uma correção. Ao terminar de corrigir, enviem as fotos. Estou aguardando. Um abraço e até a próxima.